logo em 2020, acho que a Covid, sei lá, chegou oficialmente os primeiros casos 15 de março de 2020, no dia 29 eu testei positivo para Covid. E aí foi engraçado, porque ninguém entendia nada dessa situação, e aí a minha foto rodou a cidade inteira, acho que você lembra. Nossa. Começou a rodar no WhatsApp que eu tinha Covid, e as pessoas, eu morava num condomínio aqui, começaram a fechar as janelas dos apartamentos, começaram a trancar toda a situação. Mas eu acho também que no final acabou sendo bacana, porque eu acabei fazendo alguns vídeos, algumas questões sobre isso, as pessoas começaram a entender um pouco essa situação, começaram a se resguardar de fato, ficar em casa, porque até então ninguém acreditava muito. Verdade. Era a primeira paralisação, tava todo mundo na rua, todo mundo sem entender. E não tinha nada, não tinha remédio, não tinha vacina, não tinha nada. Eu fui tratado... Quando era mato, o senhor desvendou esse Eu peguei Covid quando tudo era mato. Eu fui tratado com remédio para H1N1, para você ter uma ideia. Assim. Eu fui tratado com isso. Não tinha protocolo, era zero. O exame meu foi feito em casa ainda, porque o laboratório ia em casa colher. Então foi bem complicado, mas... E aí em Vinhedo, de fato, a minha foto rodou para todo mundo. Chegou para minhas irmãs que não estavam em casa, que eu nem tinha contato, só sabia naquele momento. Eu e minha mãe e as minhas irmãs ficaram sabendo porque minha foto rodou no WhatsApp como se eu... Olha, esse cara aqui tá com Covid. Esse é o cara da Covid, eu ouvi de tudo. Ouvi de que eu, na época, fui para vereador me tirar do condomínio, me levar para algum lugar. Foi um negócio... E Vini, e assim, e você também viu o lado da Covid quando aí ela chegou naquele ápice, e você chegou a ver, assim, dentro da prefeitura, né, a compra de caixões, por exemplo. Em 2020, quando eu peguei a Covid, como eu trabalhava no setor de licitação, nós estávamos fazendo termos de referência para comprar tanto o caixão... Nossa. Quanto o saco, contratar a Bobcat para abrir as covas e tudo mais. Então eu estava doente e participava até de algumas reuniões online nesse sentido, no sentido de tentar ajudar para essa questão, né, de você ajudar. E aí num segundo momento, que acho que foi 2021, porque depois ela deu uma diminuída, e em 2021 ela sobe aquele pico de novo, quando fomos acionados, e aí a gente na época o prefeito Bruno pediu para a gente seguir com isso, e eu fiquei 30 dias dentro do centro de distribuição dos caixões da cidade de São Paulo, porque em um momento a gente tinha medo dos corpos não conseguirem ser retirados dos hospitais. Talvez até se falavam na época em corpos de fato na rua, em questão nesse sentido. Então, com a secretaria, com o secretário Alexandre Modonese, a Rod, nossa chefe lá de gabinete e tudo, então a gente foi para a rua, e eu fiquei lá dentro do centro de distribuição por 30 dias, ajudando a fazer essa logística para poder não acontecer um caos muito maior aí, e ajudar e eu fui com a cabeça simples, que era trazer um conforto para a família, né, das pessoas, porque você imagina, você perder uma pessoa naquele momento, numa pandemia, por um Covid, e ainda a pessoa ficar 10, 15 dias para você conseguir enterrar. Eu acho que quando você perde um familiar, o que você quer, para você voltar entender a vida de novo, você quer acabar com aquela situação. Tinha muitas dúvidas na cabeça de todo mundo, né? O que como a gente estava também no meio de uma briga, e aí sempre quando a gente fala isso aqui, a gente não entra na questão de quem está certo e quem está errado, mas a gente estava no meio de uma briga política também, né, com a questão de Covid. O estado de São Paulo sofreu muito por conta disso, porque estava no meio de uma briga tremenda entre o presidente e o governador, né? Exatamente. Isso se torna problema, isso vai para a população, isso mexe com todo mundo. A rede social, que é uma ferramenta extremamente importante, ela também é uma fonte de fake news gigantesca. E aí eu via coisas absurdas assim, que, por exemplo, a prefeitura contratamos na época 50 vans para poder ajudar a fazer a logística de retirada de corpos dos hospitais para os cemitérios. Cara,
se criou uma fake news que eram vans escolares, que a van que o cara trabalhava de manhã levando a criança. Tem uma matéria na TV, você apareceu lá, teve que ir lá explicar. Foram 50 vans, eu inspecionei 50 vans, todas elas eram vedadas, de manhã elas eram higienizadas, de tarde, cada vez que levavam um corpo. Eu estive lá dentro desse grupo, não tinha absolutamente nada do que falavam nesse sentido. Eram só pessoas para trabalhar, todas elas foram treinadas, teve tudo, tinha um uniforme, as duas eram adesivadas, elas tinham uma proteção entre o motorista e o caixão ali onde você ia carregar. Então, sim, a Covid-19 foi complicada e a rede social, ela deixou tudo muito pior, e as brigas políticas, então, nem se fala. O que a Covid ensinou para o Vinícius gestor? Foi diferente de tudo, né? Para todo mundo, né? Mas eu acho que traz o gestor, ele tem que ser humano dentro desse sentido. Porque em algum momento você começa a buscar e fazer e tal, e faz você entender a real necessidade da população. Ali foi uma operação de guerra, a Covid, então você tinha que entender as pessoas, você tinha que ajudar as pessoas. O poder público está ali para ajudar as pessoas a ser humano. Você não pode perder o senso de realidade das coisas. Eu acho que a Covid-19 trouxe isso. Eu, na gestão pública, e eu também como pessoa, como ser humano mesmo, porque às vezes a gente acha que esquece um pouco de como estão as coisas, esquece um pouco da realidade, você fica fazendo e correndo atrás. Então, acho que a Covid-19 trouxe muito isso para a gente ali na SM Sub, ali, o secretário Alexandre Modonese, para todo o pessoal ali, que são pessoas que vão na rua hoje para entender a real necessidade das coisas. Então, acho que é isso que mexeu um pouco com todo mundo, assim.